Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E esse vídeo é um retorno aí aos vídeos aqui do canal. Vocês que já estão aqui há um tempinho perceberam que esse último mês de julho eu basicamente não postei nada aqui, porque vocês que têm acompanhado e pra você que não sabe, também você que tá chegando agora, eu, por 3 anos e meio, estive trabalhando e servindo integralmente no campo missionário, no Rio Grande do Sul. E há um mês eu retornei para minha casa aqui para São Paulo e tem sido uma nova adaptação. Eu tenho tentado ainda organizar uma rotina, entendido o que eu vou fazer aqui, como vai ser esses próximos meses, né? A minha vida daqui pra frente. Então, não tinha muita coisa pra gravar também e ainda tava entendendo muitas coisas. Mas o meu desejo é retornar aqui com os vídeos no canal. E nesse último mês eu tive tentando fazer algumas coisas pra ocupar o meu tempo. E uma delas é ler, vocês sabem que eu gosto bastante. Eu decidi trazer vocês agora comigo nessa próxima leitura que eu vou fazer, que é de um livro que há algum tempo eu já queria ler, mas não tinha tido a oportunidade ainda, e eu resolvi aproveitar os últimos dias que eu tenho da minha assinatura no Kindle Unlimited pra ler esse livro, porque ele tá incluso na assinatura, que é o livro Ela, a Imagem Dele, da Francine Veríssimo Walsh. Eu conheço a Francine já faz um tempo, mas pra falar bem a verdade, eu comecei a acompanhar um pouco o conteúdo dela há mais ou menos um mês, assim, que eu tenho visto e sido muito edificada pelas coisas que ela tem falado e produzido. E eu resolvi dar uma chance pra esse livro, e assim que eu postei, muitas pessoas, amigas minhas, comentaram dizendo que amaram esse livro, que é um dos livros favoritos delas. Então eu fiquei bem animada, assim, pra ler. E, na verdade, eu já comecei ele o primeiro capítulo e eu tô gostando bastante já da leitura, já adianto pra vocês. Eu queria compartilhar logo no início desse vídeo, não vou falar muito hoje, mas eu queria compartilhar com vocês uma das coisas que eu tenho tentado fazer pra memorizar um pouco mais aquilo que eu leio. Porque esses últimos meses eu sinto que muitas das coisas que eu estava lendo eu não estava absorvendo muito, sabe? Não sei se você já teve essa sensação de ler um livro e chegar no final dele e não se lembrar praticamente de nada do que você leu. E eu estava muito com esse sentimento de apagão mesmo da memória. E muitos deles que eu li foi no Kindle. Então, eu acho que ainda é mais difícil, né? Porque a gente não tá ali com papel pra anotar. Às vezes, quando eu tô com um livro físico, a cada final de capítulo, eu colo um post-it com um resuminho daquilo que eu li. Mas no Kindle eu não consigo fazer isso. Então, por mais que eu tento sempre fazer um resumo do livro depois que eu leio, eu tenho uma conta no Goodreads, não sei se você conhece, mas é uma rede social de livros. E lá, sempre que eu coloco lá que eu li um livro, eu tento resumir um pouquinho, né, do que eu achei, enfim. Mas ainda assim, não tava sendo suficiente. E aí, o que eu estou fazendo? Eu tenho um caderninho comum, aqui que eu tinha aqui em casa, e eu estou anotando algumas coisas sobre o livro. Então, eu coloquei aqui o nome do livro, a autora, a data de início. Por mais que eu botei isso no Goodreads, eu quis colocar aqui também a data de término e algumas reflexões e citações do livro. Então, ao decorrer da minha leitura, eu vou anotando aqui coisas que me saltaram os olhos, que me chamaram a atenção, e algumas citações também, obviamente não todas, porque ia ficar muito extenso e eu consigo acessar as citações pelo Kindle, então isso é tranquilo. Mas, enfim, eu achei que seria interessante compartilhar com vocês. Eu acho que vai funcionar, mas é a minha, vamos dizer assim, eu estou começando nessa jornada aí, mas pelo menos com os meus estudos sempre funcionou. Sempre gostei muito de escrever enquanto eu estudava, então eu acho que vai funcionar aqui também, mas eu vou compartilhando com vocês aí no decorrer desse vídeo e nos próximos também. Vamos trocando figurinhas, né? E se você aí tiver alguma dica de como memorizar melhor aquilo que você lê, deixa aqui nos comentários também, porque eu vou amar saber, porque eu estou literalmente precisando de ajuda. Mas é isso, gente. Eu vou levar vocês comigo nessa leitura e compartilhando um pouquinho da minha rotina também com vocês, que tá, pra falar bem a verdade, bem tranquila. Eu tô tentando ocupar o meu tempo de algumas formas, porque agora eu não estou trabalhando, né? Então eu tô tentando fazer coisas em casa mesmo, assim, pra gerar uma fonte de renda mesmo. Alguns docinhos, algumas coisas que vocês já sabem que eu amo fazer.
E eu vou compartilhar isso com vocês também aí no decorrer desses próximos dias. Espero muito então que vocês gostem de acompanhar esse vídeo. E é isso. Eu tô indo aqui pro terceiro capítulo já do livro. E o que eu tenho as minhas considerações a respeito dos 2 primeiros capítulos que eu já li. Esses 2 primeiros capítulos eu gostei bastante. E o primeiro capítulo especificamente, a Francine vai falar muito sobre quem Deus é. Na verdade, não só o primeiro capítulo, acho que essa primeira parte do livro. E eu acho muito interessante, porque muitas vezes a gente cai em muitas crises, muitos conflitos, muitas discussões sobre muitas coisas, não só a respeito do papel da mulher nos contextos diversos, mas sobretudo na nossa vida. A gente cai em muitos conflitos porque a gente não conhece quem é o nosso Deus, quem é o nosso Criador. E eu acho muito importante, antes da gente definir a nossa identidade, quem a gente entender quem nós somos, nós precisamos entender quem Deus é. E ela traz isso de uma forma muito clara e muito objetiva nesses 2 primeiros capítulos. Na verdade, cada capítulo, o primeiro ela trouxe o fato de Deus ser o Criador. E como a glória de Deus é manifesta na criação, em tudo que nós vemos, em tudo que Deus fez, em cada mínimo detalhe, desde as coisas mais grandiosas, as coisas mais simples. Ela traz até uma analogia de quando ela visitou as cataratas do Iguaçu, e me trouxe até à memória uma experiência que eu tive também. Não sei se você já teve uma experiência de estar em um lugar da natureza e se vislumbrar de tal forma onde você consegue de fato ouvir a voz de Deus, sabe? Sentir o cuidado de Deus. Eu vivi uma experiência muito específica assim, em relação a isso uma vez também, diante de uma cachoeira. E esses pequenos momentos, essas pequenas coisas nos fazem olhar para a grandiosidade do nosso Deus. Mas ela nos chama a pensar que nós precisamos nos maravilhar diante dessas coisas no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, e não apenas quando a gente se depara com um evento grandioso ou algo do tipo, né? Então, tô achando muito interessante essa questão dela trazer algumas características de quem Deus é. E no segundo capítulo ela fala muito sobre a ira de Deus e o feminismo. E quando a gente pensa nessa relação de feminilidade e coisa toda, as primeiras coisas que a gente pensa é em relação ao feminismo, né? Porque é algo que a gente vê muito latente na nossa sociedade hoje. Mas eu achei muito interessante a forma como ela trouxe, porque eu até entendi um pouco de como algumas das críticas que a Francine recebe, porque muita gente diz que ela é muito conservadora, enfim, e outros já colocam ela num outro extremo de feminista, mas porque não interpretam direito, né, o que ela fala. E nesse capítulo ela falou muito sobre como nós precisamos também olhar com misericórdia, reconhecendo também as nossas falhas diante aos dilemas da sociedade. A gente precisava olhar com misericórdia também para essas pessoas, para essas feministas. Ela deixa claro que não tem como a gente, como cristãos, compactuar com a ideologia feminista. Ela diz assim que o feminismo, ele traz uma resposta a um dilema real. Então, abusos contra a mulher, violências, enfim, essas coisas existem. E o feminismo traz uma resposta a isso, ele traz uma resposta errada, uma resposta não muito boa, mas ele traz. Então ela nos chama a atenção de como nós, como cristãos, precisamos nos atentar para esses dilemas, para esses problemas que são reais, e nós precisamos buscar formas eficazes de responder essas questões. Porque enquanto isso, existem pessoas que estão aí, dispostas a resolver essas questões, talvez até bem intencionadas, mas não conhecem o amor de Deus, então acaba que tudo isso se torna vazio, né, e ineficaz. Mas por enquanto eu estou gostando bastante da leitura, e agora o próximo capítulo vai falar sobre o Deus de criatividade e a feminilidade exclusiva. Durante todo o livro, a Francine vai sempre fazendo esse comparativo a cada capítulo. Um atributo de Deus, algo que Deus é, e como isso reflete na sua criação, como isso reflete no nosso papel como homens e mulheres. E eu tenho achado muito interessante essa leitura, porque de fato
a gente só pode entender quem de fato nós somos, como nós somos como criaturas, quando nós olhamos para o nosso Criador. E tem sido uma experiência muito legal passar por esses capítulos e conhecer ainda mais sobre o Deus que eu sirvo. E ela fala que nós só iremos encontrar a verdadeira felicidade naquilo que Deus declara ser muito bom, e não no que os nossos corações pecaminosos declaram ser bom, porque nós não sabemos o que é bom. E quando Deus nos criou, quando Deus criou o homem e quando Deus criou a mulher, Ele disse que era muito bom. Então nós precisamos descansar e confiar nessa verdade e nos desígnios do nosso Deus. Nesse próximo capítulo, ela falou bastante sobre a feminilidade exclusiva, que foi um termo que ela deu para substituir um outro termo que ela tinha dado, que era a feminilidade açucarada, que é aquela visão que a gente conhece e vê bastante no Instagram, de ver as mulheres todas vestidas com roupas românticas, fazendo o café da manhã e, enfim, ficando só em casa, e aquela coisa doce, meiga, sabe? E a Francine nos traz uma reflexão para a gente pensar se de fato o que a gente tem pregado sobre feminilidade dentro das nossas igrejas, nas nossas redes sociais, de fato é o que a Bíblia diz a respeito do papel da mulher. Porque todas essas coisas, elas são muito boas, né? Você ter habilidades manuais, e aí eu aproveitei até para compartilhar um pouquinho de um pão que eu estava fazendo. Mas muitas mulheres acabam entrando em algumas crises de identidade mesmo, por não se adequarem e não se sentirem parte, né? Por não se identificarem realmente com essa personalidade meiga, dócil, e não às vezes terem habilidades manuais e coisas assim. De fato, isso é algo que eu gosto muito de fazer. Eu sempre gostei muito de estar na cozinha, de fazer coisas, de fazer pães, trabalhos manuais, de poder servir as pessoas dessa forma. Mas a gente não pode se limitar a isso e achar que você ser mulher, você servir a Deus, você precisa se encaixar dentro dessa caixinha. Meio redundante, mas é verdade. O nosso Deus, Ele é um Deus criativo e Ele criou pessoas com personalidades diferentes, mulheres com personalidades diferentes. Nós precisamos entender quem nós somos a partir do Deus que nos criou. Um Deus criativo, um Deus maravilhoso. E esse livro, ele tem me feito refletir sobre isso, que por mais que eu me identifique de fato com muitas dessas coisas, não é isso que define a minha identidade como mulher. Hoje é terça-feira e eu já cheguei aqui na metade do livro e eu já posso dizer que estou gostando, né? Já falei isso várias vezes, mas eu acho que é um livro que traz muitas reflexões importantes e uma visão um pouco necessária para lidar com alguns dilemas que nós temos hoje em dia em relação à questão de feminilidade, feminismo e tantas coisas, mas eu acho que é uma proposta diferente. A Francine traz isso de uma forma muito sensível, sabe? Muito humilde, e eu tô gostando bastante. E também estou aqui firme nas minhas anotações. Não escrevi muito, mas eu tô colocando os pontos principais, coisas que têm me chamado a atenção, coisas práticas também, assim, pro meu dia, pra minha realidade, aqui o meu contexto, e então tá sendo muito bom. E eu queria até compartilhar algo que eu anotei aqui durante a leitura, que me chamou muita atenção. Porque quando a gente pensa, quando a gente vai discutir essa questão de feminilidade, e entra até na questão de feminismo também, sobre o papel da mulher, a gente tem uma expressão na palavra de Deus, na Bíblia, que é a expressão auxiliadora idônea, que tá dentro ali da questão do casamento. Ela tem um capítulo ali dedicado à questão de submissão, à questão do casamento. E eu achei muito interessante porque ela diz que esse termo auxiliadora, ele vem de um termo no original, que é o termo Ezer. E esse termo, quando a gente fala de auxiliadora, as pessoas acham que a Bíblia está menosprezando a mulher, porque ela é uma auxiliadora idônea, então ela tá ali só para dar um suporte ao marido, ela é menos que o marido. E a Bíblia, em algumas outras passagens, esse termo ele é usado no Antigo Testamento para descrever, sabe quem?
para descrever a Deus. E o termo Ezer, ele é um termo que é usado em algumas situações para dizer como Deus, ele é o ajudador, ele é o auxiliador do povo de Israel. Ele é aquele, em algumas passagens diz que ele é aquele que é a força de Israel. Então, é aquele sem o qual Israel é destruído. Se o povo não se voltar para o Senhor, se o povo não buscar a ajuda, o auxílio de Deus, o povo será destruído. Então, a gente vê que esse termo, de forma alguma, ele vem para menosprezar, para diminuir a mulher. Mas ele traz, na verdade, coloca a mulher em um lugar de relevância, de importância, onde a mulher é um ponto necessário dentro do casamento, uma ajuda necessária e crucial num casamento. Então, eu achei isso muito interessante, porque por mais que eu não esteja vivendo a realidade de um casamento, mas é algo que nos faz pensar sobre o que Deus diz sobre as mulheres. E muitas vezes a gente acaba caindo e sendo levado pelas afirmações da cultura, as afirmações da sociedade, que não conhecem nada da palavra de Deus, e a gente acredita nessas coisas, achando que de fato nós somos menos, achando que de fato nós não somos relevantes ou necessárias ou tão importantes quanto o homem, não só no casamento, mas na sociedade em geral. Como eu falei, os 2 últimos capítulos que eu estava lendo, o último foi sobre a questão da submissão feminina, e o que eu estou lendo agora é sobre a maternidade. Então, são capítulos muito bons, mas não tem muitas coisas assim práticas para a realidade que eu vivo hoje. Mas se você é mãe, se você aí também tá num contexto de casamento, eu acho que esses capítulos podem ser muito edificantes aí pra você. E a Francine, nesse livro, ela defende uma ideia mais no complementarismo. Então, ela traz ali as 2 posições, explica um pouquinho, né, do igualitarismo e o complementarismo, mas ela defende mais a ideia complementarista ali no casamento, de que cada um com a sua função, com o seu propósito, criados por Deus, juntos, né, cumprem a missão de Deus ali. E eu concordo com ela, é a visão também que eu creio, que eu acredito ser bíblica. E, enfim. Hoje é segunda-feira e eu nem lembro qual foi o último dia que eu gravei aqui pra vocês, compartilhando sobre a leitura, porque essa última semana que passou foi bem corrida. Eu fiquei assim na função, fazendo várias coisas na cozinha, assim. Eu recebi gente em casa, inclusive vai até sair um vlog disso, talvez esse vlog já tenha saído. E aí eu fiquei o dia inteiro na função, aí naquele dia eu não li nada, aí no outro dia eu fui fazer algumas coisas pra uma festinha que a gente fez pro meu pai, que foi aniversário dele, enfim. Então teve bastante coisa, eu nem consegui ler muito. E esses dias eles têm sido meio estranhos aqui. Não estranhos, mas eu tenho tido um pouco de dificuldade de estabelecer uma rotina, porque eu ainda não tô trabalhando fora, assim. Então, pra mim tá sendo bem difícil ter disciplina nas coisas que eu preciso fazer. Eu preciso estudar, eu queria aproveitar esse tempo pra conseguir estudar mais, sabe? Mas tem sido bem difícil estabelecer uma rotina. Parece que quanto mais tempo a gente tem, não sei, gente, parece que é mais difícil, pelo menos pra mim. E aí, às vezes, eu tenho tido dificuldade de ter foco pra conseguir prestar atenção e ler direito, sabe? Pra assimilar. E aí eu falei assim, a gente mora aqui em apartamento, né? E tem uma parte assim, que tem a área da piscina, assim. Eu falei, quer saber, essa manhã eu vou lá pra baixo, vou levar meu livro, vou aproveitar fazer meu devocional, tudo. E vou fazer num ambiente diferente, num ambiente silêncio, sabe? Sem música, sem nada. Geralmente eu sempre tô com música, sempre tô com alguma coisa assim. Eu falei, não, no silêncio, só eu e Deus. E depois eu aproveito até pra ler. E foi isso que eu fiz, gente, é onde eu tô aqui agora. E assim, foi muito bom. Então eu queria já aproveitar isso aqui pra dar essa dica pra vocês, sabe? Às vezes a gente tá com tanta coisa na mente. E eu sei que a minha rotina agora tá sendo
diferente, né? Eu tô como se fosse numa férias eternas. Mas é um momento, é uma etapa, assim, da minha vida que eu tô vivendo. Mas às vezes, mesmo aí na correria, às vezes só de mudar o ambiente, sabe? Às vezes você tem um tempinho, sei lá, de ir pra um café, ler um livro, ou ir pra uma praça, pra um lugar aberto, sair daquele mesmo lugar que a gente sempre fica. Eu acho que isso ajuda a gente a estimular a nossa criatividade, a tirar a gente um pouco daquela bolha e conseguir raciocinar melhor, conseguir pensar melhor. Então, pra mim foi muito bom esse tempinho que eu tive e eu acho que eu vou fazer isso, tentar fazer isso todos os dias, sabe? É como pra mim é uma realidade agora, né, que dá eu tirar, nem que for 30 minutinhos, vir pra cá, ler um pouco e arejar um pouco a mente aí pra conseguir pensar e produzir um pouco mais e melhor, né? Na verdade, produzir melhor. Eu li um capítulo inteiro agora, eu acho que foi 1 hora, assim, o capítulo. Agora só falta 1 hora e 20 minutos pra eu terminar esse livro. E eu li o capítulo agora sobre o Deus de misericórdia e a sexualidade feminina. E foi muito bom, assim, de ver. Eu tenho amado essa leitura porque ela tem me feito lembrar muito de um livro que eu li ano passado. E ela até cita depois esse livro, mas eu já tava pensando nisso antes. Que é o livro Manso e Humilde, do Dane Ortland. Eu acho que é esse o nome dele. E ela... Por que ela me fez lembrar esse livro? Porque quando eu comecei a ler o Manso e Humilde no ano passado, eu lembro que até mais ou menos a metade do livro, enfim, durante toda a leitura, eu fiquei muito incomodada com a forma como o autor falava do amor de Deus e da graça de Deus. E eu achava assim, nossa, mas parece que ele tá romantizando demais, aumentando demais. Mas e o pecado? Eu sempre tentava justificar, né? Não, mas Deus ama mais, ele é justo, mais isso e aquilo. E eu descobri no final da leitura que a minha concepção de amor de Deus, a minha concepção de quem Deus era, não era exatamente a forma bíblica. Porque acho que por vir também desse ambiente mais reformado, a gente às vezes sempre acaba pendendo para um outro lado, né? A gente, com medo de cair em algumas teologias erradas, a gente sempre acaba pendendo pro lado de não, Deus é isso, mas a gente sempre quer vir com contraponto. Mas Deus é amor, Deus é manso e humilde, Deus é misericordioso. E é por isso que eu tô aqui hoje, viva, né, pela graça e misericórdia de Deus. E foi um livro que me confrontou muito e eu amo. Hoje eu digo assim, que eu amo aquele livro. Mas eu tenho sentido a mesma coisa com esse livro da Francine. Porque ela é uma mulher, gente, é tão bom ler o que ela escreve, porque ela é uma mulher que transparece compaixão, transparece amor. Ela é dura, ela afirma o que precisa ser afirmado com firmeza, né? Ela defende aquilo que a palavra de Deus diz, mas ela assume uma postura de amor, de compaixão, de entender que existem outras realidades e a gente precisa aprender a lidar com elas. Então tem sido muito bom. E ela, falando nesse capítulo sobre sexualidade, ela fala sobre muitas mulheres que foram machucadas, que tiveram passados, às vezes, que não foram exatamente como o padrão bíblico apresenta, e como a gente pode receber essas mulheres, como a gente pode abraçar também. A gente precisa, né, também ter esse olhar de compaixão, porque Cristo tinha esse olhar de compaixão. Ela cita ali o exemplo da mulher samaritana, ela cita o exemplo da mulher que é adúltera, né, que estava ali para ser apedrejada, e todas essas posições. E ela cita também como na genealogia de Jesus a gente vê mulheres que não foram assim exemplos aos nossos olhos, aos olhos da nossa sociedade, exemplos de pureza, né? A gente vê mulheres ali como Raabe, como Tamar. Então ela fala que Jesus, ele pega essas mulheres e ele olha com amor e com compaixão e misericórdia para elas. Então tem sido muito boa essa leitura, porque ela mostra isso não só nesse capítulo, mas durante o livro inteiro. Ela tem mostrado essa compaixão, esse amor que Jesus tem pelas mulheres, por nós, pela humanidade, né? Mas que afeta nós, que tange a nós também. Então tem sido uma leitura muito, muito boa. E tem desconstruído, na verdade não desconstruído, mas tem me levado a um olhar de mais compaixão para outras realidades que muitas vezes são diferentes da minha,
mas que também precisam de atenção, que também precisam de amor, de graça. Então é isso, agora falta pouquinho pra acabar o livro. Eu acho que talvez eu possa até tentar terminar ele hoje mesmo, porque eu tenho 5 dias ainda na minha assinatura do Kindle Unlimited. Eu queria ver se eu consigo ler mais alguma coisa, assim, algum livro menor. Mas é isso, tô gostando bastante. Gente, não consegui ler naquele dia que eu tinha gravado pra vocês aqui da última vez, mas eu terminei a leitura e eu vim aqui já pra dar as minhas considerações finais, comentar um pouquinho dos últimos 2 capítulos que eu li e encerrar esse vídeo também, porque já passaram-se vários dias, eu nem sei quando eu comecei a gravar esse vídeo, na verdade, mas já adianto, né? Eu já falei durante esse vídeo inteiro que eu gostei bastante da leitura. E os 2 últimos capítulos, na verdade, o penúltimo capítulo, ele tratou de um assunto, assim, muito delicado, mas muito importante, que é sobre a questão do abuso. Ela vai falar muito sobre, como todos os capítulos, ela fala sobre quem Deus é e depois como isso se aplica na vida da mulher. E nesse capítulo ela falou sobre o Deus de justiça, né? A justiça como um atributo de Deus e a relação disso com o abuso da mulher. E eu achei muito interessante porque ela vai tratar um pouco dessa questão da justiça de Deus, na questão assim de que nós precisamos sim buscar o perdão do Senhor, buscar ter misericórdia até daqueles que nos ferem, mas que isso não nos exime de buscar a justiça pelos atos horrendos e, enfim, terríveis que essas pessoas cometeram, até porque muitas vezes a justiça, a disciplina é um sinal de amor com essas pessoas. Então ela até usa o exemplo da questão de um pai que disciplina o seu filho e Deus que nos disciplina porque Ele nos ama e que através dessa disciplina essas pessoas possam encontrar o arrependimento e possam encontrar redenção em Jesus. Então, de como nós precisamos nos posicionar em relação a essas maldades terríveis que existem no mundo e que muitas vezes não aconteceu conosco, mas que já aconteceu com alguém que a gente conhece, ou enfim. É muito triste o que tem acontecido, principalmente no nosso país. A gente vê números muito grandes, né, tanto de violência como questão de abuso contra a mulher, não só físico, né, não só sexual. Então, ela vai falar muito dessa questão de como Deus é justo e nós podemos e precisamos também buscar a justiça para as nossas irmãs e para as mulheres que têm sofrido com isso dentro das suas casas e na sociedade como um todo. E o último capítulo, ela vai falar sobre o Deus de redenção e a verdadeira identidade da mulher. Ela vai meio que concluir e ligar todos os outros capítulos, nos fazendo olhar para o que Cristo realizou na cruz e como que nós podemos encontrar redenção nele, somente nele. E como a nossa identidade como mulher está diretamente ligada no que Cristo realizou, em quem Cristo é. E isso ela mostra durante todo o livro. Eu acho que isso é o que traz para esse livro uma grandiosidade, sabe? Traz uma beleza tão grande, porque é um livro muito sensível. A Francine é muito sensível nas suas palavras. Ela sempre se coloca em um lugar de tentar, de fato, entender as dores, né, que ela traz ali nos livros, mesmo sendo muito firme nas suas posições, mas aqui ela sempre trazendo esse olhar para Cristo, para o Senhor, para depois nós olharmos para nós, sabe? Então eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais gostei neste livro. E por isso que eu vou recomendar ele sempre. Eu acho que agora é um livro sobre feminilidade. Eu acho que é uma das leituras necessárias para nós mulheres como cristãs, como os filhas de Deus. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, de acompanhar esse vlog de leitura com algumas reflexões. Se você gosta desse estilo de vídeo, deixa aqui pra eu saber, pra eu poder fazer mais aqui pra vocês. E é isso, que Deus abençoe muito a sua vida. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal e deixe seu like aí pra ajudar que esse vídeo e o meu conteúdo possa chegar pra mais pessoas. Que Deus abençoe muito a sua vida e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!